O dia estava ensolarado pela manhã, quando Leonardo sentou-se na cadeira de couro de seu escritório, fitando a janela que dava vista para o jardim impecavelmente cuidado. Do lado de fora, a vida seguia seu curso. No entanto, dentro dele, o tempo parecia ter parado. 20 anos se passaram, mas a dor ainda estava lá, tão presente quanto no dia em que sua filha, Isabela, desapareceu. A sensação de vazio nunca o deixou, e apesar de todo o sucesso profissional, ele sabia que uma parte essencial de sua vida havia sido arrancada. Ele suspirou, lembrando-se da última vez que a viu. Isabela tinha 5 anos, correndo pelo jardim enquanto ele observava da mesma janela. Aquela manhã parecia um borrão agora. Uma sucessão de eventos imprevisíveis levou àquele fatídico momento em que sua filha desapareceu. Ele revivia esses momentos constantemente, tentando entender o que poderia ter feito diferente. A polícia nunca encontrou pistas concretas. O caso esfriou, mas o coração de Leonardo nunca conseguiu se aquecer novamente. A vida continuou de maneira mecânica. Leonardo acumulou fortuna e prestígio, mas dentro de si, a culpa e o desespero se entrelaçavam em um ciclo sem fim. Ele se afastou de todos, inclusive de sua esposa, que não suportou a perda e acabou deixando-o pouco tempo depois. Agora, ele vivia sozinho em sua grande mansão, cercado de funcionários que ele mal notava. Até que algo inesperado aconteceu. Naquela manhã, enquanto tomava café, seu olhar se desviou casualmente para Clara, a copeira. Ela havia sido contratada alguns meses antes, e até aquele momento, ele nunca lhe deu muita atenção. Mas algo nela chamou sua atenção. Era como se uma sombra de uma memória se agitasse em sua mente, provocando uma inquietação crescente. Leonardo não conseguia desviar o olhar. Então, ele viu uma marca de nascença no braço direito de Clara, exatamente no mesmo lugar onde Isabela tinha sua. Ele congelou. A xícara de café tremulou em sua mão, e ele a colocou de volta no pires com um estrondo. Seu coração disparou, e uma onda de emoções conflitantes o invadiu: esperança, medo e incredulidade. Poderia ser uma coincidência? Ou o destino estava lhe pregando uma peça cruel? Ele sabia que devia investigar, mas a simples ideia de que Clara pudesse ser sua filha perdida, o aterrorizava tanto quanto o enchia de esperança. Leonardo passou o restante do dia distraído, sua mente sempre voltando à copeira e à misteriosa marca de nascença. Ele precisava descobrir mais, mas como? Confrontá-la diretamente parecia imprudente, ainda mais se estivesse errado. No entanto, algo dentro dele dizia que não poderia ignorar aquela intuição. Aquela noite, ao se recolher, Leonardo olhou para o retrato de Isabela em seu escritório, seus grandes olhos castanhos cheios de vida, o sorriso inocente de uma criança que nunca conheceu o mundo cruel que aguardava. Ele adormeceu com a imagem de Clara e Isabela se misturando em sua mente. Na manhã seguinte, Leonardo acordou com uma única ideia em mente: Clara. Ele não conseguia esquecer a semelhança perturbadora entre ela e sua filha desaparecida. Durante o café da manhã, ela circulava pela sala como sempre, discreta e profissional, mas dessa vez, ele a observava com uma nova perspectiva. Havia algo em seus gestos, na forma como movia as mãos, que o fazia lembrar de Isabela. À medida que o dia avançava, Leonardo se sentia dividido. Por um lado, a lógica dizia que aquilo não passava de uma coincidência. Mas seu coração, aquele que havia sido ferido por 2 décadas de perda, recusava-se a ignorar o que ele acreditava estar diante de seus olhos. Em uma tentativa de manter a calma, ele começou a investigar discretamente. Primeiro, conversou com outros funcionários, questionando-os sobre o histórico de Clara sem levantar suspeitas. Descobriu que ela havia sido adotada quando era bebê, mas os detalhes sobre sua origem biológica eram escassos. Isso só aumentou a desconfiança de Leonardo.
Poderia Clara ter sido a criança desaparecida que ele passou tanto tempo procurando? E se fosse, como ela teria acabado em outra família? Ele começou a buscar mais informações sobre o passado dela. Vasculhou seus próprios arquivos sobre o desaparecimento de Isabela, que ele havia guardado meticulosamente. Havia pontos não resolvidos, perguntas que nunca tiveram respostas adequadas. O mistério ao redor do sequestro de sua filha parecia se tornar mais denso à medida que ele mergulhava mais fundo. Agora, a ideia de que Clara pudesse ser Isabela parecia menos absurda. Clara, por sua vez, continuava com suas tarefas, alheia à vigilância de Leonardo. Ela era sempre educada, mas reservada, nunca falando muito sobre si mesma ou seu passado. Essa postura de distância emocional fazia com que Leonardo ficasse ainda mais curioso sobre sua história. Ele a observava de longe, notando detalhes que antes lhe escapavam, o tom de voz suave, o jeito como evitava contato direto com os outros. Havia uma melancolia em Clara que parecia refletir a própria dor que ele carregava. Certa tarde, Leonardo decidiu agir de forma mais direta, mas ainda assim cautelosa. Aproveitou um momento em que Clara estava na cozinha para iniciar uma conversa. Ele tentou parecer casual, perguntando sobre a vida dela, suas origens. Clara respondeu educadamente, mas com poucas palavras, como se não quisesse se aprofundar no assunto. Você sempre trabalhou aqui na cidade? Leonardo perguntou, tentando não parecer invasivo. Não, senhor. Meus pais adotivos viviam em outra cidade pequena. Eu me mudei para cá há alguns anos, em busca de trabalho, respondeu ela, enxugando as mãos com um pano. E seus pais, você sabe algo sobre sua família biológica? Ele sabia que estava se aproximando de um terreno perigoso, mas não conseguia mais evitar a curiosidade. Clara parou por um momento, como se refletisse sobre a pergunta. Não muito. Meus pais adotivos disseram que fui encontrada quando era bebê. Nunca procurei saber mais sobre isso. Acho que aceitei o que a vida me deu, disse ela com um sorriso fraco, que não alcançou os olhos. Leonardo ficou em silêncio por um instante, digerindo aquela informação. A ideia de que Clara poderia ser Isabela se tornava mais forte a cada resposta que ela dava. Tudo se encaixava, mas ao mesmo tempo, ele sabia que precisava ter certeza. Não poderia confrontá-la com base apenas em uma intuição, por mais forte que fosse. Ele sentiu que estava chegando perto de uma verdade dolorosa, mas necessária. Seu coração batia acelerado enquanto ele tentava organizar seus pensamentos. A semelhança física, a marca de nascença, o mistério sobre o passado de Clara. Tudo apontava para a possibilidade de que a copeira fosse sua filha perdida. Agora, a dúvida era se ele deveria seguir em frente com suas suspeitas ou se estava à beira de cometer um erro devastador. Ele precisava de provas, algo concreto que confirmasse ou dissipasse suas suspeitas. E ele sabia exatamente o que fazer a seguir. Leonardo passou a noite em claro, sua mente girando em torno da revelação que estava prestes a fazer. Ele sabia que não podia mais esperar. As pistas estavam todas ali, apontando para uma verdade que ele temia e ansiava descobrir ao mesmo tempo. Naquela manhã, com uma determinação cautelosa, decidiu que era hora de confrontar Clara. Enquanto ela trabalhava na sala de estar, limpando silenciosamente as prateleiras, Leonardo entrou, seus passos ecoando pelo chão de mármore. Ele se aproximou devagar, tentando organizar as palavras em sua mente. Clara olhou para ele, como se percebesse algo diferente em sua expressão. Clara, eu preciso conversar com você, ele disse, tentando soar calmo, mas havia um tremor evidente em sua voz. Clara parou o que estava fazendo e se virou para ele, suas sobrancelhas se franzindo levemente em confusão. Claro, senhor. O que deseja saber? Ela respondeu, sua voz suave,
mas carregada de uma cautela que ele não havia notado antes. Leonardo respirou fundo, sentindo o peso das palavras que estava prestes a proferir. Eu venho pensando muito sobre algo que me tem perturbado desde que comecei a prestar mais atenção em você. Eu não sei como dizer isso de forma suave, então serei direto. Ele hesitou por um momento, olhando para o rosto dela em busca de algum sinal. Clara, você se parece muito com minha filha desaparecida. O choque atravessou o rosto de Clara, seus olhos se arregalando enquanto o silêncio entre eles se alongava, carregado de tensão. Sua filha? Ela repetiu, quase sem acreditar no que estava ouvindo. Sim, Isabela. Ela desapareceu há 20 anos, quando tinha apenas 5 anos de idade. E você tem uma marca de nascença no braço direito, exatamente no mesmo lugar em que ela tinha. Eu acredito que você possa ser minha filha. Clara ficou imóvel, como se a informação não fizesse sentido. Ela soltou um leve suspiro e deu um passo para trás, balançando a cabeça. Isso não pode ser verdade, senhor. Eu fui adotada quando bebê, meus pais nunca me falaram nada sobre outra família. Deve haver algum engano, ela disse, suas mãos começando a tremer levemente. Eu entendo que isso seja difícil de acreditar, Clara, mas eu preciso saber. Eu preciso descobrir a verdade, insistiu Leonardo, sentindo a angústia em cada palavra. Clara recuou ainda mais, seus olhos marejados. A confusão e o medo estampavam seu rosto. Ela nunca havia questionado seu passado, aceitando o que seus pais adotivos lhe contaram, mas agora, sua vida parecia virar de cabeça para baixo. O que você quer de mim? Ela perguntou, a voz fraca e trêmula. Leonardo respirou fundo mais uma vez. Ele sabia que o que estava prestes a pedir poderia destruir qualquer confiança que Clara pudesse ter nele, mas era o único caminho. Eu quero que façamos um teste de DNA. Se você não for minha filha, eu juro que esquecerei tudo isso. Mas, se for, você tem o direito de saber. E eu preciso saber também. Clara ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o chão, tentando processar a torrente de emoções que se aglomerava dentro dela. A ideia de que sua vida inteira pudesse ser baseada em uma mentira a deixava atordoada, mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro dela que a instigava a descobrir a verdade. Eu não sei o que dizer, murmurou ela, ainda em choque. Não precisa responder agora. Apenas pense sobre isso. Mas, por favor, entenda que isso não é fácil para mim também, Leonardo disse, tentando manter a voz firme. Clara assentiu lentamente, ainda sem saber como reagir. O que ela deveria fazer? E se realmente fosse verdade? Ela se virou e saiu da sala sem dizer mais nada, deixando Leonardo sozinho com seus pensamentos, uma mistura de esperança e medo crescendo dentro dele. O peso daquele momento parecia esmagador para ambos. Clara não tinha certeza se queria descobrir a verdade, e Leonardo sabia que qualquer que fosse o resultado, sua vida mudaria para sempre. Os dias que se seguiram foram carregados de tensão e silêncio. Clara se afastou o máximo que pôde, mal trocando palavras com Leonardo, enquanto ele, por sua vez, mantinha distância, respeitando o espaço que ela claramente precisava. No entanto, por dentro, ambos estavam consumidos pela mesma pergunta: e se fosse verdade? A espera pelo resultado do teste de DNA parecia interminável. Leonardo tentava manter a mente ocupada com seus negócios, mas a incerteza corroía sua concentração. Ele se pegava andando de um lado para o outro no escritório, olhando repetidamente para o telefone, esperando a ligação que confirmaria ou desmentiria suas suspeitas. Seus pensamentos o levavam de volta ao dia em que Isabela desapareceu. Ele revivia aquele momento repetidamente, se perguntando onde havia falhado como pai, e se de alguma forma, aquele era o momento de reparar seus erros.
Enquanto isso, Clara estava em um turbilhão emocional. Tudo o que acreditava sobre sua vida parecia desmoronar diante dela. A dúvida sobre sua verdadeira origem a perseguia constantemente. Ela não conseguia parar de pensar na possibilidade de que Leonardo estivesse certo. Olhava para si mesma no espelho, buscando alguma semelhança com o retrato que vira de Isabela na mansão. O que aconteceria se fosse realmente filha dele? Sua vida mudaria para sempre. Ela pensava em seus pais adotivos, em como sempre acreditou que eles eram sua verdadeira família, e sentia-se traída pela ideia de que algo tão importante poderia ter sido escondido dela. Mas, ao mesmo tempo, o medo de descobrir a verdade a paralisava. E se ela não fosse a filha desaparecida de Leonardo? O que ele faria então? Ela perderia o emprego, a conexão, e ainda teria que lidar com a dor de não ter respostas definitivas sobre sua origem. Leonardo, por outro lado, tentava lidar com o peso das lembranças. Ele voltava ao passado, revendo as tentativas fracassadas de encontrar sua filha. Após o desaparecimento de Isabela, ele e sua esposa haviam gasto todos os recursos possíveis para localizá-la. Anos de buscas exaustivas, investigações privadas, e uma dor incessante que destruiu o casamento e o deixou emocionalmente exausto. Agora, após 2 décadas de silêncio, essa copeira desconhecida surgiu com uma semelhança desconcertante e uma marca de nascença idêntica. Era mais do que coincidência? O peso da esperança era sufocante. Ele não queria se iludir, mas cada dia de espera o fazia acreditar um pouco mais que Clara poderia realmente ser sua filha. Ao mesmo tempo, ele sabia que se o resultado fosse negativo, teria que enfrentar novamente a dura realidade de que Isabela poderia nunca voltar. Clara, por sua vez, mergulhou em seus pensamentos, tentando entender como deveria se sentir. A possibilidade de ser Isabela era uma ideia tão distante e impossível para ela, mas não conseguia ignorar o que Leonardo dissera. O comportamento dele, a seriedade e a dor que ele carregava nos olhos faziam com que ela considerasse, contra sua própria vontade, que poderia haver alguma verdade naquela história. Finalmente, o dia tão aguardado chegou. Leonardo recebeu a ligação do laboratório anunciando que os resultados do teste estavam prontos. Ele estava sozinho em seu escritório quando o telefone tocou, suas mãos tremendo enquanto ele o atendia. Sua respiração estava curta, e cada segundo parecia se arrastar enquanto o funcionário do laboratório confirmava que os resultados haviam sido enviados para o e-mail dele. Com o coração na garganta, Leonardo se sentou à sua mesa e abriu o laptop. Seus dedos hesitaram sobre o teclado enquanto ele abria o e-mail. Ele sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria para sempre a vida de ambos, para o bem ou para o mal. Ele clicou no anexo e olhou para as primeiras linhas do relatório. Seu coração disparou enquanto lia a frase que mudaria tudo. Leonardo leu as palavras no relatório de DNA e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O teste era conclusivo. Clara era, de fato, sua filha. Isabela, a menina que ele havia procurado por 2 décadas, estava ali, bem debaixo de seu teto, trabalhando como copeira. A confirmação veio com um misto de alívio e choque. Ele havia imaginado esse momento tantas vezes, mas agora que a verdade estava diante dele, não sabia como reagir. Por um instante, Leonardo ficou paralisado. As emoções se atropelavam em sua mente, a alegria por finalmente encontrar sua filha, a dor por todos os anos perdidos e a incerteza sobre como Clara reagiria a essa descoberta. Ele sabia que, para ela, aquela revelação seria ainda mais devastadora. Respirando fundo, Leonardo decidiu que não poderia adiar o inevitável. Ele precisava contar a verdade a Clara, mas sabia que deveria ser cuidadoso. O vínculo entre eles ainda era frágil, e ele temia que, se não lidasse bem com a situação, poderia afastá-la para sempre.
Clara estava na cozinha, organizando os pratos, quando Leonardo entrou. Ele hesitou na porta, observando-a por um momento. Agora que tinha certeza de quem ela realmente era, cada pequeno gesto dela o fazia lembrar ainda mais da menina que ele havia perdido. Sua filha, Isabela, havia crescido e estava bem ali, a poucos metros dele. Mas, ao mesmo tempo, Clara era uma pessoa completamente diferente, com uma vida que ele não conhecia. Clara, ele chamou, sua voz suave, mas cheia de emoção. Ela se virou, percebendo imediatamente que algo havia mudado. O olhar em seu rosto a fez congelar por um segundo. "O que houve, senhor?" perguntou, largando o pano que segurava. Leonardo deu um passo à frente, sentindo a garganta apertar. As palavras estavam presas, mas ele sabia que não podia mais adiar. "Eu recebi os resultados do teste de DNA", disse ele, a voz trêmula. "E, você é minha filha." Clara piscou, atordoada, como se não conseguisse processar o que ele acabara de dizer. Ela deu um passo para trás, balançando a cabeça em descrença. "Não, isso não pode ser verdade", ela murmurou, com os olhos arregalados. "Deve haver algum engano." Minha vida inteira." Leonardo a interrompeu suavemente, tentando acalmá-la. "Eu sei que isso é difícil de aceitar, Clara. Acredite, também é muito para mim. Mas o teste é conclusivo. Você é Isabela, minha filha que desapareceu há 20 anos. Ela se afastou ainda mais, seus olhos cheios de lágrimas enquanto tentava processar tudo. Era como se a realidade que ela conhecia estivesse desmoronando em volta dela. A vida que ela pensava ser sua família, suas raízes, tudo agora estava em questão. "Eu não sei o que fazer com isso", Clara disse, sua voz quebrada. "Eu não sei o que isso significa. Meus pais adotivos, como isso pode ter acontecido?" Leonardo se aproximou mais, tentando estender a mão, mas hesitando ao perceber que ela ainda estava em choque. "Eu também não sei como isso aconteceu", ele admitiu, com a voz cheia de dor. "Mas o importante é que te encontrei. Você está aqui agora, e temos uma nova chance. Eu não quero forçar nada, Clara. Eu só quero que você saiba, que independentemente de tudo, você tem uma família, e sempre terá um lugar aqui comigo." Clara deixou escapar um soluço, levando as mãos ao rosto. As emoções estavam à flor da pele, e a realidade dessa nova vida que lhe fora apresentada parecia insuportável naquele momento. "Eu preciso de tempo", ela murmurou, sua voz abafada pelas lágrimas. "Eu não sei o que fazer. Preciso de tempo para entender tudo isso." Leonardo assentiu imediatamente, sentindo uma profunda tristeza, mas também entendendo que Clara precisava processar tudo à sua maneira. "Claro. Você pode levar todo o tempo que precisar. Eu estarei aqui para você, sempre", disse ele, suavemente. Clara se retirou, deixando Leonardo sozinho na cozinha. O vazio que ela deixou para trás era esmagador, mas ao mesmo tempo, ele sabia que, pela primeira vez em muitos anos, havia uma esperança real. Sua filha estava viva. Ainda havia tempo para construir algo novo, mesmo que o processo fosse lento e doloroso. Nos dias seguintes, Clara se manteve afastada, tentando digerir a montanha de informações que agora fazia parte de sua vida. Ela não estava pronta para abraçar a ideia de que Leonardo era seu pai, mas algo dentro dela começou a mudar. A sensação de pertencimento que sempre faltou em sua vida começava a se formar, mesmo que de forma hesitante. Leonardo respeitou o espaço dela, mas seu coração estava cheio de uma esperança que ele não sentia há anos. Pela primeira vez, ele permitiu que o peso do luto se transformasse em algo novo, a possibilidade de um futuro com Clara, ou Isabela, como ele ainda se lembrava de chamá-la. O caminho não seria fácil,
mas a verdade havia sido revelada. E agora, pai e filha tinham a chance de curar suas feridas, e juntos, construir uma nova história. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Até o próximo vídeo.